Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 11. Gênesis, capítulo de número 11. Vamos ler do 1 até o 9. Texto da palavra de Deus. Gênesis, capítulo de número 1 até o verso de número 9. E toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam a planície na terra de Sinar. E eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles fizeram tijolos por pedra e betume por argamassa. E eles disseram: Vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo o topo possa alcançar o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, todos eles têm uma língua, e isto eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Vamos, desçamos ali e confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala um dos outros. Assim, o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Vamos ler o 9. Por isso, o nome dela é chamado Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra. E a partir dali, o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Você pode fechar seus olhos nesse momento? Pai, nós te apresentamos este momento, Senhor, que seja um momento inspirado pelo Teu Espírito Santo, que a Tua palavra fale aos nossos corações. E que a Tua palavra, Senhor, transforme a nossa mentalidade. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Gênesis, capítulo de número 11, é um texto muito conhecido e que traz à tona um momento importante da história da humanidade. Gênesis, capítulo de número 11, conta a história ao qual acabamos de ler, em que os homens estavam construindo algo, e quando Deus desce para verificar aquele projeto, para verificar aquela construção, Deus não se agrada, interrompe aquele projeto, interrompe aquela construção, interrompe aquele processo, porque aquele processo, porque aquele projeto, porque aquela construção não agradou ao Senhor. Mas a pergunta é: o que desagradou ao coração de Deus? Qual o problema de Gênesis capítulo de número 11? Qual é o problema da Torre de Babel?
Qual é o problema daquele edifício? O que é que Deus desceu, viu e desagradou ao seu coração? O que é que Deus olhou e não foi agradável aos seus olhos? E é sobre isso que eu queria refletir com você nessa noite. E eu queria levantar algumas hipóteses com você. Porque o que é que o texto diz? Eles estavam unidos, decidiram construir uma torre para chegar até os céus. Deus desce, verifica, não se agrada e encerra o projeto. Então eu quero levantar algumas hipóteses com você, para tentarmos achar qual é o problema de Gênesis capítulo de número 11. Será que o problema daquele povo era a unidade deles? Porque o texto diz que eles estavam tão unidos ao ponto de falarem uma só língua. Então será que o problema era a unidade daquele povo? E a resposta é não. Aliás, muito pelo contrário, Deus nunca teve problema com unidade, Deus nunca teve problema com união, Deus nunca teve problema com comunhão. Pelo contrário, é um desejo do coração de Deus, um povo unido e em comunhão para a glória dele. Então o problema não era a unidade. Então será que o problema era a torre? Será que o problema era a construção? Será que Deus desceu, viu um grande feito e não se agradou? Será que o problema era esse? E a resposta é não. Porque Deus não tem problema com as tuas construções. Deus não tem problema com os teus feitos. Deus não tem ciúme das tuas edificações. Porque parece que nós lemos o texto e achamos que Deus desceu e ficou enciumado com o que os homens fizeram. Você acha mesmo? É óbvio que não. Deus não tem problema com os nossos feitos e com as nossas construções. Pelo contrário, é possível construir e sonhar alto para a glória de Deus. Amém? Ora, então o problema era um feito até então inalcançável. Será que Deus desceu, olhou para aquela torre, olhou para toda a humanidade e viu que era algo novo, nunca feito, e decidiu interromper por isso? Também não. Porque Deus não tem problema com feitos até então inalcançáveis. Então, será que o problema era a fama? Será que o problema era eles serem conhecidos? Será que o problema foi eles ficarem com um nome famoso e Deus se preocupou com a quantidade do nível do conhecimento dos babilônicos? E eu confesso que nessa hipótese, por um tempo, eu suspeitei que fosse. Talvez eu achei que Deus viu alguém, Deus viu um povo que estava se tornando famoso e Deus se desagradou disso. Mas depois, um capítulo depois, você vai ver Deus falando com Abraão e dizendo: Abraão, em ti serão todas as famílias da terra, e eu farei o seu nome famoso. Ora, então também o problema não era a fama. E aqui é importante ressaltar a você, meu irmão, Deus não tem problema com o anonimato, mas Deus também não tem um problema com a fama. Então o problema não era a fama.
Então, se o problema não era a unidade, se o problema não era a torre, se o problema não era um feito inalcançável, se o problema não era a fama, será que o problema era se aproximar de Deus? Porque o texto também diz que eles fizeram a torre para subir e chegar até Deus. Então, será que o problema foi esse? Será que quando Deus olhou dos céus e viu um povo construindo uma torre que chegaria mesmo ao topo e Deus não queria ninguém próximo dele? Será que o problema é um Deus que não quer relacionamento com o homem? E a resposta óbvia é que não. Aliás, capítulos anteriores você vai ver Deus falando de homens que se relacionavam com ele. Deus nunca teve problema com um povo que quer se aproximar dele. Deus nunca teve problema com corações desejosos em conhecê-lo. Deus nunca teve problema com homens e mulheres que desejam profundamente conhecer ao Senhor. Pelo contrário, é para esses que ele se revela, meu irmão. Mas a pergunta é, perdoe-me em causar uma aparente confusão na sua mente. Porque se o problema não era a unidade daquele povo, se o problema não era a torre, se o problema não era um feito até então inalcançável, se o problema não era a fama e se o problema não era a aproximação de Deus, o que é que Deus viu em Gênesis capítulo 11 que desagradou ao coração dele? E a resposta está no verso de número 4. O texto diz: e eles disseram: vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo alcançará o céu, e façamos para nós um nome. Qual é o problema de Gênesis capítulo 11? O problema de Gênesis capítulo 11 não é a unidade daquele povo. O problema de Gênesis capítulo de número 11 não é a torre. O problema de Gênesis capítulo 11 não é um feito inalcançável. O problema de Gênesis capítulo 11 não é a fama, muito menos o desejo de conhecer a Deus. O problema de Gênesis capítulo 11 é tudo isso em volta de si mesmo. O problema de Gênesis capítulo 11 é todas essas coisas com uma motivação corrompida. E meus irmãos, Gênesis capítulo 11, a torre de Babel. Escute isso, por favor. Gênesis capítulo de número 11. A torre de Babel, aquela história é a prova bíblica que é possível estarmos unidos, fazermos grandes feitos e construirmos coisas incríveis para nos aproximarmos de Deus com uma motivação completamente corrompida. E nesse período de dezembro, faltando exatamente um mês para o fim do ano, sempre há um período de retrospectiva e expectativa. E a pergunta de Deus para nós nessa noite é: qual é a motivação do teu coração? Hoje,
Deus não está perguntando qual é o teu projeto. Hoje. Hoje Deus não está te perguntando quais são os teus sonhos. Hoje Deus não está te perguntando qual é o nível, o tamanho ou a profundidade da tua lista de desejos para 2025. Hoje, a pergunta de Deus para mim e para você é: os seus planos, os teus projetos, é uma torre de Babel ou uma ponte para a glória de Deus? Porque, meu irmão, é possível sonhar tudo isso em volta de nós mesmos. Às vezes, nós achamos que só o que fazemos agrada a Deus. E, meus irmãos, não se iluda. Existe um Deus que contempla a motivação do nosso coração. E é interessante porque quando você volta na história, parece-me ser a estratégia principal do inferno. Analisando as escrituras, eu tenho uma impressão de que o inferno decidiu usar o nosso desejo de fazer um nome para nós mesmos como a artimanha principal para nos derrubar. Porque essa é uma das únicas que dá para maquiar com atitudes boas. É possível você ser caridoso para fazer um nome para você? É possível você pregar a palavra para fazer um nome para você? É possível fazer muitas coisas quando a motivação está corrompida. E sabe o que é interessante? É que quando o homem peca, a primeira consequência disso é o homem perceber a sua nudez. A Bíblia diz que quando Adão peca, depois que Adão e Eva pecam, eles percebem que estão nus. Essa é, junto com o desejo de se esconder de Deus, essas são as duas primeiras consequências do pecado. Agora, é impossível, principalmente para Adão, naquela época que não tinha espelho, não dava para ver o seu reflexo. Era impossível perceber a sua nudez sem olhar para si mesmo. Então, todas as vezes que o pecado quer dominar o nosso coração, ele deslocará os teus olhos do cordeiro e colocará os teus olhos não nele, mas em você mesmo. E a pergunta de Deus para mim e para você nessa noite é: o que é a torre de Babel que você está construindo? Deus não tem problema com ela, contanto que, quando ele desça para olhar, ele não veja um homem, uma mulher, construindo algo em torno de si mesmo. Qual é o desejo do seu coração? E eu posso dar uma sugestão? Eu nunca vou te pedir algo, principalmente para a igreja de Jesus que aqui está e está sob a minha responsabilidade, que eu não tenho feito. Nunca. Esse é um princípio que eu carrego, aprendi com o meu primeiro pastor e eu sempre coloco isso no meu coração. Só para você ter uma ideia, a gente ministrou sobre a questão da maturidade, falamos sobre a questão de cuidar da saúde e de estar atento a governar a sua vida. E eu fiz uma análise e percebi que talvez precisava cuidar um pouco mais
mais da saúde do que deveria, do que estava fazendo, e de ter um pouco mais de governo do que eu estava tendo, porque eu estava ensinando a igreja de Jesus. E aí fui lá no laboratório, fiz acho que 40 exames de sangue, pensei que a mulher ia tirar todo o meu sangue, e comecei a organizar algumas questões que ainda estavam desalinhadas com relação a algumas questões da minha vida, porque eu tenho o princípio de compartilhar aquilo que eu vivo. E meus irmãos, deixa eu te fazer uma sugestão. Sempre que você fizer um projeto, faça uma pergunta sincera a você. E escute isso aqui. Nós temos a tendência de auto-enganarmos. Nós temos a tendência de Deus falar conosco, no nosso coração, na nossa mente, e nós fingirmos que não é Deus. E você sabe disso. Você que está aqui, não vou dizer todos porque não pode generalizar, mas a grande maioria tem intimidade com o Senhor, amém? E você sabe quando o teu coração está inclinado à corrupção. Não se ilude, você sabe. E por favor, não seja insensível à voz do Espírito. Porque quando nós estamos tendenciosos a transformar feitos em torre de Babel, Deus nos alerta. Analise seu coração. Analise seu coração. Porque Deus quer te usar poderosamente. Mas Ele não pode encontrar um homem e uma mulher em que o desejo principal dele ou dela é fazer um nome para si. Veja, escute isso aqui. Pode acontecer do seu nome ser construído para a glória de Deus? Sim. Mas esse precisa ser um desejo do coração dele. Se o teu desejo, escute isso aqui, se o teu desejo principal e você testificar com sinceridade que o desejo principal do teu coração é glorificar o Senhor, aperta os cintos, porque Deus te usará de forma sobrenatural. Se tudo que você tem na sua lista é para a glória de Deus, está tudo bem. Ele vai realizar tudo? Não sei. Mas comece pela análise da motivação do seu coração. Porque todas as vezes que você anseia, antes de glorificar a Deus, fazer o nome para si, você concorre com Deus. Já parou para pensar nisso? Sabe quem foi o primeiro audacioso a tentar concorrer com Deus? O diabo. Então, quando você tenta construir um nome para você, você está tentando das duas uma. Ou pegar uma carona na glória de Deus, porque é Deus que vai ser glorificado, mas você quer estar ali perto. Está vendo aquele povo que é assim? Tem alguém, o político, e a pessoa tem que estar atrás para aparecer ali. E se for humano, tudo bem. Mas você não pode fazer isso com Deus. Ou você está querendo pegar uma carona na glória de Deus, porque talvez na sua oração externa seja Deus, eu quero te glorificar, mas talvez no fundo é Deus, eu quero ser glorificado junto com você. E a segunda hipótese é concorrer com Deus. E você há de concordar de que todas as duas são desastrosas. Ou concorrer com Deus,
ou pegar carona na sua glória não é uma hipótese muito boa. Torre de Babel ou ponte para a glória de Deus. Teus projetos são torres ou pontes para a glória de Deus? Os livros que você quer escrever é torre de Babel ou ponte para a glória de Deus? Tua profissão é torre de Babel ou ponte para a glória de Deus? Os dons que Deus te deu, esse é bom. Porque eu acho que esse é o nível mais audacioso que tem. É pegar o que é de Deus e, ao invés de glorificá-lo, fazer um nome para si. E tudo está entrelaçado à motivação do coração. Veja, esses dias eu meditando no Sermão do Monte, e se você olha em primeiro momento, parece um sermão incoerente. Porque Cristo começa dizendo, em um momento Cristo diz, o que uma mão fazer, esconde da outra. Não ora para ser visto pelos homens, não jejua para ser visto pelos homens. Mas aí, em um determinado momento, ele diz, ninguém acende uma luz e a deixa escondida. Então, que a sua luz brilhe para que eles vejam as boas obras. Mas e aí? Eu devo glorificar a Deus? Eu devo expor as minhas obras? Ou devo escondê-la? É para todo mundo ver ou é para nem minha mão ver? Mas o que Cristo está falando é sobre a motivação do coração. Quando ele manda expor a luz, é para que o nome dele seja glorificado. Então, se você for preciso, se preciso for, melhor dizendo, se preciso for, você será exposto para a glória de Deus. Mas a motivação é o louvor da glória de Deus. Qual é a motivação do nosso coração? Sugestão para você. Faça uma análise diária. Análise da motivação, digo por experiência de causa, ela é igual a escovar os dentes. Escovou hoje, escovou amanhã, daqui a uma semana, mas fica um dia ou dois. Sabe o que acontece? Não preciso te lembrar, né? Não adianta você passar 10 anos com a motivação correta e um dia deixar ser contaminado pelos prazeres desse mundo. Ou você nunca ouviu histórias de homens e mulheres de Deus que começaram tão bem e se perderam ao longo da caminhada. Analise a motivação do seu coração diariamente, para que você relembre a sua alma todos os dias que você nasceu, vive e continuará frutificando para o louvor da glória dele. Então, aparentemente, estava tudo perdido. Gênesis capítulo 6, Deus recomeça a humanidade,
porque a humanidade estava corrompida. A partir de Noé, ele faz uma nova geração. E agora, anos depois, lá no capítulo 11, tem um povo corrompido novamente, fazendo um nome para si. E agora, será que não se levantará mais um homem que ama ao Senhor? Será que a corrupção sempre dominará a terra? Será que Gênesis capítulo 11 é o ápice e a demonstração em fatos que a humanidade não tem mais jeito? Não. Porque um capítulo depois, Deus chama um homem chamado Abrão e diz: Abrão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Enquanto de um lado, enquanto em um momento da história tinham homens fazendo torres para si, do outro lado tinha um homem abandonando tudo para a glória do nome de Deus. Seremos tentados a inclinar o nosso coração para o enredo de Gênesis 11. Mas eu quero declarar que a tua história será um esboço de Gênesis 12, de um homem que constrói coisas. E que coisas! Mas não para a sua glória. Para a glória de Deus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Será que Abraão era alguém que levantou um povo que foi unido? É óbvio. Abraão é o pai das maiores religiões da história. Será que Abraão foi diferente dos babilônicos quando ele é usado para construir algo? Não, porque ele construiu algo extraordinário. Será que Abraão, ele fez algum feito inalcançável? Sim. Ele saiu da sua terra, do meio da sua parentela e deu pontapé inicial ao cristianismo. Será que Abraão, ele foi alguém famoso? Sim, ele foi famoso. A Bíblia diz que Deus, quando se revelava, dizia: eu sou o Deus de Abraão. Será que Abraão era alguém próximo de Deus? É lógico que era. Chega um momento que Deus vai fazer algo e Deus, antes de fazer, diz: ocultaria eu alguma coisa ao meu amigo Abraão? Então Abraão tinha as mesmas marcas da Torre de Babel, ou daquela história. Mas qual era a diferença? É que Abraão era um homem que decidiu gastar a sua vida não em torno de si mesmo, mas para a glória de Deus. Abraão construiu, então não tem problema construir. Abraão, ele fez grandes feitos, então Deus não tem problema com isso. Abraão, ele fez coisas relevantes e Deus não tem problema com isso. Deus usou Abraão para que o nome dele fosse glorificado. Então, meu irmão, enquanto existe uma geração corrompida, enquanto você olha para a sua vizinhança, para a sua empresa talvez, para as pessoas que te rodeiam, e elas são pessoas que constroem coisas pensando apenas em si, Deus está levantando você como um homem e uma mulher
que gasta a sua vida para a glória de Deus. E se o desejo do seu coração é esse, é o desejo de Deus levantar você. Se o desejo do teu coração é glorificar o Senhor, a graça de Deus vai te levar a lugares extraordinários para a glória dele. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento e começasse a analisar a motivação do seu coração. Por que é que você gasta a sua vida? Veja, você não tem problema em você trabalhar, em você viajar, não tem problema em você viver. Faça isso, mas analise, é para a glória de Deus. É possível, meu irmão, trabalhar para a glória de Deus. É possível viajar para a glória de Deus, descansar para a glória de Deus. É possível servir para a glória de Deus. É possível brilhar para a glória de Deus, meu irmão. Mas tudo começa com uma análise do nosso coração. E por favor, deixa Deus nessa noite trazer à tona as motivações do nosso coração. E, se possível, purificá-las, alinhar o nosso coração. Você não entrará no ano mais extraordinário da tua vida de qualquer jeito. Eu declaro em nome de Jesus que você não vai entrar em 2025 com o teu coração desalinhado, porque o que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para a tua história, o que Deus tem para a tua casa é algo tão extraordinário que não dá para entrar de qualquer jeito, meu irmão. E o desejo do nosso coração, meu amigo, é que o Senhor nos levante, e nós falamos isso aqui com ousadia. Levante-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Se for para a glória do teu nome, nós estamos disponíveis. Eu não sei se Sobral é Gênesis 11. Eu não sei se a região do norte do Ceará é Gênesis 11. Eu não sei se o Ceará é Gênesis 11. Eu não sei se o Brasil é Gênesis 11. Mas o Senhor está levantando no auditório desse sindicato uma igreja que constrói Gênesis capítulo de número 12. O homem que abandona tudo para glorificar o nome do Senhor. E esse homem é você. E essa mulher é você. Deus vai soprar o teu nome, a tua história, para a glória dele. Gaste a sua vida aos pés do Senhor. Oh, Jesus! Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Cante isso em nome de Jesus. E é por ele que eu estou gastando a minha vida. Deus vai te usar sobremaneira. Tudo por amor e com Usa-nos, Senhor. o dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Será que você pode cantar isso com o teu coração?
Você pode cantar isso com a sua alma. E é por Ele que eu estou gastando a minha vida. E Ele virá, vamos lá. E Ele virá. Você crê nisso? Cante isso em nome de Jesus. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Ele virá. Ele virá. Vejam, Ele traz consigo. Só as vozes é Ele. E é Darabaçô, darabá. que estou gastando a minha vida. Levante suas mãos, diga isso ao Senhor. Mais uma vez, vamos lá. Por Ele eu estou gastando a minha vida. Por amor e com alegria. Só as vozes, Ele virá. Darabaçô, darabá. Teu é o governo. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor. Dono dos meus dias. Quero fazer um convite nessa noite. Porque talvez você está aqui e precisa se reconciliar com o Senhor. Enquanto a igreja está em oração, eu queria te dar essa oportunidade. E quero reformular a frase. Não é que talvez, com certeza você precisa. E Deus te convida nessa noite a se reconciliar com Ele. Deus está aqui nessa noite querendo um relacionamento com você. Nós declaramos, Senhor, agora em nome de Jesus, barreiras sendo quebradas. Nós declaramos, Senhor, agora em nome de Jesus, correntes quebradas.
convidou Abraão para ter um relacionamento profundo com você. Passa-se os anos, iniciam-se os anos e você postergando, adiando a melhor decisão da sua vida. Deus não está te convidando a assumir um conjunto de regras. Deus não está te convidando a assumir um conjunto de uma série de regras para um contrato, mas ter a melhor caminhada que você poderia ter com o Senhor. E você sabe que Deus está falando com você. Existe alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Existe alguém que está aqui nessa noite e quer tomar a melhor decisão da sua vida? Nós não vamos insistir porque não é por força e nem por violência, mas Deus convida você nessa noite. Seja empecilho para que a glória de Deus se manifeste em sua vida. Oh Espírito, que Deus possa te dar uma outra oportunidade. Mas você que está aqui nessa noite, que já está em uma caminhada com o Senhor, eu declaro sobre a sua vida que os teus planos, os teus projetos e tudo aquilo que você construirá será uma ponte para a glória de Deus. A tua família é uma ponte para a glória de Deus. A tua casa é uma ponte. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. A tua história é uma ponte para a glória de Deus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Aleluia! Somos uma ponte para a tua glória, Jesus. Oh, meu irmão, como eu sinto no Senhor que Deus está despertando o seu povo para viver um 2025 extraordinário que glorifique o nome dEle. Que Deus nos use com graça, com ousadia. Nós não vamos insistir por causa do tempo, mas eu tenho convicção, meu irmão, que esta igreja será uma aljava e Deus usará a tua vida. Mas quando Sobral te olhar como uma luz que brilha, quando o Ceará te olhar como uma luz que brilha, quando as nações talvez olhar alguns de vocês como uma luz que brilha, não verão babilônicos, mas Abraão, que constrói coisas para a glória de Deus. Você sabe que Deus está falando com você nessa noite de forma tão profética. Você sabe que Deus já tem falado isso com você durante alguns dias. É por isso que Ele te repreende tanto. É por isso que Ele alinha tanto o teu coração. É porque Ele quer te usar de forma tão sobrenatural. E Ele já sabe que você está disponível. Aperta os cintos, porque Deus vai te usar de forma tão sobrenatural. Já estou encerrando, mas de forma tão pontual. Alguns de vocês que estão aqui, não todos, talvez a minoria, não sei em quantidade, porque Deus não fala de forma específica, mas comece a aproveitar com mais intensidade. Comece a aproveitar com mais intensidade os teus familiares. Você gosta de Sobral?
Então comece a aproveitar mais um pouco, Sobral. Porque a nuvem de Deus se moverá. E quando a nuvem se move, nos resta desarmar a tenda. Você gosta dos seus familiares? Aproveite-os. Porque para alguns de vocês, a nuvem vai se mover. E 2025 será ano de mudanças de geografias. E será Deus soprando os ventos para a glória dele. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Vamos encerrar o culto.